Opa, bom? Bom, hoje eu resolvi contar aqui um pouco então como foi o processo para a vaga que eu tô agora. Ele foi um processo bem diferente, assim, do que eu tinha passado por outras vezes. Também foi um processo seletivo um pouco diferente, também porque é uma vaga de sênior, e eu tava aplicando antes pra vaga de pleno. E aí eu resolvi aplicar pra uma vaga de sênior, acabei passando. Nunca tinha feito muitas entrevistas pra sênior, e esse aí foi bem diferente, achei legal. Resolvi compartilhar aqui com vocês pra ver como é que foi a experiência. E ele foi um processo bem rápido, assim. Ele teve só 2 entrevistas, praticamente. Uma com o Tech Lead e uma com o CTO. E nessas entrevistas foi basicamente só um bate-papo também, algumas perguntas, teve um pouco de um desafio técnico ali, mas nada muito complicado. Basicamente, no processo, começando desde o começo, né, para achar a vaga, eu achei por um site diferente que eu conhecia, assim, eu não sabia dele, e aí procurando algumas vagas, eu tava já há uns 2 meses fazendo o processo seletivo, eu acabei achando um site chamado Remote Yeah. Eu vou deixar o link na descrição aí depois. E nesse site ele tinha várias vagas remotas, principalmente para a Europa. E aí eu achei aqui uma vaga para Portugal. E quando eu abri o LinkedIn da vaga, ele não aceitava candidatura. E eu tinha gostado bastante da vaga. Era uma tech stack que batia bastante comigo. Bem o que eu estava procurando, assim. Só que como não aceitava mais candidatura, eu decidi adicionar o CTO da empresa no LinkedIn, que era quem tinha publicado a vaga. E eu mandei mensagem para ele perguntando sobre a vaga, perguntando sobre a empresa, falei que tinha interesse de me candidatar, mas não tinha mais como se candidatar, e aí ele me mandou um formulário para inscrição. Eu fiz essa inscrição no formulário, e na semana seguinte marcaram uma call com o Tech Lead da empresa, que é um ucraniano, para conversar um pouquinho comigo. Foi a primeira etapa aí da entrevista, em que eu tive que contar um pouco sobre a minha carreira. Ele fez algumas perguntas teóricas sobre tecnologias que eu já trabalhei, perguntou sobre desafios que eu já enfrentei, como eu resolvi. Ele também fez uma sessão de perguntas teóricas gerais, que foi basicamente um bate-papo ali para ele entender o meu nível. Então teve algumas perguntas assim que eu achei interessantes sobre, por exemplo, como eu faço para resolver problemas de partes lentas de um sistema, como eu lido com a segurança de uma aplicação. Uma coisa em específica do dia a dia da empresa, que eu achei interessante que ele perguntou também, seria como eu faria a integração com um provedor novo, porque a empresa basicamente ela faz integração de aplicativos de delivery de comida, e aí isso seria uma pergunta que seria bastante do dia a dia, né, porque eles acabam integrando com vários aplicativos aí, e ele entender como seria o meu processo de pensar e de resolver essa questão. Acho que faz bastante sentido ali com a entrevista, então foi uma pergunta que eu achei interessante. Teve algumas outras perguntas também sobre como, por exemplo, como eu faço o scaling de uma aplicação, como eu faço o scaling de um banco de dados, que tipo de bancos de dados que eu já usei. Outra pergunta que eu achei bem interessante que ele fez também foi sobre como eu descreveria coisas técnicas para pessoas não técnicas, porque em startup a gente tem muito disso, né, de ter ali bem perto o time técnico com o time de vendas, por exemplo, um time que é não técnico, e a gente tem que saber passar para eles as informações sem ser muito técnico e a pessoa não entender o que a gente está falando. Então, ele entender também como eu me comunico com pessoas fora do time técnico é bem importante para essa vaga. E aí, depois de todas essas perguntas, ele me deu um feedback bem positivo, assim, falou que as minhas respostas estavam dentro do que ele esperava. Ao final da entrevista, eu também perguntei para ele passar um feedback geral, assim, de como foi, e ele curtiu bastante meu perfil, viu que nas minhas experiências eu era uma pessoa bem proativa e que ia dar um fit bom, assim, com o que a vaga precisava. E aí, na mesma semana, eu fiz uma call com o CTO, foi a penúltima etapa da entrevista, mas a última call que eu fiz. E nessa entrevista a gente falou um pouco sobre as minhas experiências na carreira também, falou sobre desafios que eu já passei, o que eu fiz para resolver, e foi uma call focada bastante no fit cultural também, porque como é uma startup, é um time pequeno, eles precisavam bastante de pessoas proativas, pessoas que têm também uma visão de produto e não só de uma visão técnica, e aí eu senti que eu consegui passar bastante isso para ele, com as experiências que eu tinha, com o meu modo de pensar um projeto, um produto. Então foi uma call bem interessante, o cara era super gente boa, ele mora aqui em Portugal também, mas ele é israelense, e aí a gente foi conversando e deu um fit bem legal, assim. Ele também perguntou sobre a minha expectativa pro futuro, né, o que eu esperava entrando na empresa, o que eu esperava para daqui 1 ano, 2 anos, e o que eu pretendia entrando numa empresa nova, e essa foi outra parte que acho que encaixou bastante ali com o fit também, porque eu tava um pouco cansado de trabalhar em empresas grandes,
porque eu sempre sentia que eu tava mexendo só uma pecinha de um negócio gigante e não via o meu impacto real. E aí, num time menor, numa startup, assim, eu sinto que eu consigo ter uma visão geral melhor e ser mais impactante no time, impactante no produto e ter mais essa visão geral e ter um contato maior com o cliente final, você vê realmente o meu produto sendo usado no dia a dia. E eu pretendo também, quando eu entrei na empresa, eu falei pra ele, quando eu fiz a entrevista, aliás, eu falei pra ele que eu pretendia me tornar referência tanto na área técnica quanto na área de produto e ser aquela pessoa que todo mundo vai confiar pra responder quando bater alguma dúvida sobre algo. Ser aquele cara ali que vai estar lá pra resolver o que aparecer pela frente. E aí, teve uma parte ali de um desafio técnico que foram de uns 20 minutinhos, em que ele me passou basicamente 2 exercícios de código. O primeiro era sobre recursividade, eu não lembro exatamente qual que era a questão. Se eu não me engano, acho que era Fibonacci, tanto Fibonacci funcional quanto recursivo, se eu não me engano. E a segunda questão era uma questão de, eu nunca lembro se é Higher Order Function ou Closure, nunca lembro a nomenclatura certa, mas era basicamente para fazer uma função que retornava uma função. Então, aquele exemplo bem básico, assim, que é o da soma, recebe um argumento e aí retorna uma função de soma 2, por exemplo, e sempre vai somar 2 a um número novo. Então, eu tive que implementar uma desse aí. Ele perguntou como que faria uma função dessa soma, e aí eu usei essa abordagem. Ele curtiu, a gente discutiu e tal. E aí, no final da call, ele já falou que eu fui aprovado já estava na última etapa, e também me falou que tinha recebido um feedback bem positivo do Tech Lead, que tinha feito a entrevista antes. Falou que provavelmente nas próximas semanas eu já receberia uma proposta aí, e estava bem encaminhado, porque eles tinham gostado bastante, tanto da minha experiência técnica, quanto do meu perfil. E aí a gente foi para a última etapa do processo seletivo, que foi um background check, em que eu tive que passar o contato de umas 4 pessoas que já trabalharam comigo, incluindo ex-chefes de preferência, porque eles iam entrar em contato para perguntar como que eu era no dia a dia, como que era trabalhar comigo, como que era meu ritmo de trabalho e tudo mais. E aí eu passei de pessoas, de alguns conhecidos meus ali do trabalho, tanto do time de desenvolvedores quanto de 2 ex-chefes meus. E aí o pessoal dessa empresa nova entrou em contato com eles por e-mail, por ligação, curtiram o que o pessoal falou e aí resolveram me fazer uma offer, acho que poucos dias depois. E aí na mesma semana eu recebi essa offer, recebi a proposta, e a proposta foi de $4.500 por mês para uma posição de Senior Full Stack. E aí eu resolvi fazer uma contraproposta. Uma coisa que eu sempre vi muito em vídeos assim, é que o melhor período para você negociar o salário é na proposta. Então eu tava pensando ali em pedir um pouco mais, eu aumentei, pedi $5.000, e o cara falou que ia ver com o time, ia ver o que poderia fazer, entendi o meu lado também, e aí no final das contas eles acabaram me oferecendo 4.800, então eu consegui aí um aumento de $300 só por ter pedido um pouquinho a mais ali no começo, e consegui uma proposta bem boa assim, numa empresa massa, numa posição bem interessante também. E esse foi o processo seletivo. Eu tô aqui na empresa faz menos de um mês, eu pretendo também gravar um vídeo falando sobre como estão sendo os meus primeiros dias, como foram essas primeiras semanas, como é que foi o processo de onboarding, como está sendo o primeiro mês, sobre o que é o produto e tudo mais. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, tô tentando sempre fazer aqui a parte de acompanhamento, né, da minha carreira, de como está sendo o meu dia a dia, como está sendo essa troca de vida, digamos assim, esse novo capítulo na minha vida. Então, se você está curtindo, deixa o like aí, deixa seus comentários, conversa comigo nas minhas redes sociais, tô sempre ajudando quem eu posso. Se você tiver alguma dúvida, é só me mandar. E é isso. Obrigado pra quem assistiu, tamo junto.